Nós estamos no laboratório da Vulcã Material Plástico, onde nós vamos acompanhar o ensaio de passagem de luz e calor através de lonas que foram desenvolvidas especialmente para evitar de que um ambiente se aqueça. E nós vamos acompanhar em seguida, então, o ensaio passo a passo e um descritivo breve de como esse ensaio vai ser feito. O ensaio será monitorado através da diferença de temperatura e luminosidade antes e após 5 minutos de exposição de cada lona, onde nós vamos anotar nessa tabela. Nós vamos monitorar a temperatura de superfície da lona através desse medidor de infravermelho. Vamos controlar a variação de luminosidade antes e após a câmera ser recoberta com a lona com esse luxímetro. No interior da câmera, nós vamos acompanhar a evolução de temperatura através desse dispositivo e vamos monitorar essa temperatura através desse cabine que será utilizada para monitorar a temperatura ao longo do ensaio. Tem uma lâmpada especial que foi colocada para emitir uma alta temperatura e uma alta irradiação infravermelho, e isso faz com que nós tenhamos uma simulação artificial do Sol numa condição de dia altamente iluminado, porém com uma intensidade de infravermelho muito superior ao habitual. E é dessa maneira, com a lâmpada ligada, nós vamos medir a intensidade de luminosidade no interior da câmera, que tem aproximadamente 2.700 lux, e nós vamos medir a evolução da temperatura. Inicialmente, 23 graus. Com a lâmpada ligada, nós vamos então recobrir a cabine com a lona e vamos monitorar a diferença de temperatura e de luminosidade ao longo de um período de tempo. Nesse caso, 5 minutos. A gente já pode ver então, imediatamente, que a luminosidade foi reduzida de 2.700 lux para 203 lux, o que demonstra claramente que há um sombreamento da lona. Em testes anteriores verificamos que esse sombreamento ele é em torno de 90% da luz. Nós vamos agora então fazer o monitoramento da evolução da temperatura ao longo do tempo. Como nós vimos, após ter sido colocada essa lona de coloração vermelha, é um Vinsol DF, houve um bloqueio parcial da luz e continuamos aqui em torno de 200 lux. No entanto, a temperatura inicial era da ordem de 23,4 graus. E agora nós temos a temperatura em evolução, o que significa que nós tivemos uma redução da luminosidade. No entanto, nós não conseguimos bloquear a evolução da temperatura. E essa temperatura vai subindo rapidamente no interior da câmara. É o tempo que leva para que o dispositivo seja aquecido e perceba a temperatura que está lá dentro. Só que essa temperatura vai subindo. E ela vai subir progressivamente ao longo do tempo, enquanto houver a emissão do infravermelho e enquanto essa lâmpada estiver ligada. Nós vamos fazer esse acompanhamento por alguns segundos. Vamos desligar. Aqui se percebe nitidamente a evolução da temperatura, dado o efeito do infravermelho que está sendo conduzido pela lâmpada. A lâmpada projeta esse infravermelho sobre a lona não consegue filtrá-lo, ele atravessa e é percebido no interior que está se aquecendo rapidamente. E essa evolução ela vai sendo cada vez maior, até que nós tenhamos um interior tão aquecido que se torna insuportável. Então podemos monitorar aqui o quanto essa temperatura está sendo aumentada, e nós vamos fazer então no próximo momento, nós vamos retirar rapidamente a lona vermelha e vamos colocar a lona para verificarmos o bloqueio de luminosidade e o comportamento da temperatura dentro da câmara. Voltaremos então. Estamos após 5 minutos, 27,2 nós podemos perceber então que a superfície da lona atingiu 32, 33 graus.
O interior da câmera já chegou a 29 graus. E nós faremos então agora a substituição rápida da lona vermelha pela lona Vinsol, preparada exclusivamente para essa situação. Uma camada para refletir o infravermelho e uma camada colorida, que nesse caso é branca. Nós vamos acompanhar então a evolução e vamos perceber rapidamente que nós teremos aqui um bloqueio da luz da ordem de 100% no luxímetro. E nós vamos acompanhar agora, então, qual vai ser o comportamento da temperatura. Reparem que nós tínhamos uma temperatura da ordem de 29 graus. E agora nós vamos monitorar essa temperatura durante o período de 5 minutos. Vamos verificar a projeção da temperatura dentro da câmera. Como já fizemos esse ensaio antes, nós sabemos que o que vai acontecer é não mais o aumento da temperatura, mas sim a perda gradativa dessa temperatura até o seu equilíbrio. Essa temperatura vai chegar próximo da temperatura ambiente, porque a câmera ela é revestida especialmente para ela não sentir a temperatura externa. Então, dessa forma, ela não teve tempo para ser aquecida pelo efeito da luz, somente o infravermelho que passou pela lona. E ela então demonstra que, além de bloquear agora 100% da luz, ela também está bloqueando o aumento da temperatura no interior da câmera. E o que nós estamos vendo agora é justamente a comprovação de que essa temperatura ela não sobe ao longo dos 5 minutos, mas sim há um decréscimo da temperatura, porque a câmera é como se fosse a nossa residência, é como se fosse um local coberto, onde nós podemos estar junto com amigos, embaixo de uma cobertura de um bar ou algo parecido, e esse seria o efeito. Sobre a nossa cabeça diretamente, a gente estaria sentindo o corte desse efeito de temperatura desagradável, e a temperatura então seria a temperatura ambiente. Deixaríamos de estar sob o efeito forte do infravermelho, que muitas vezes se imagina que não se aquece porque tem sombra, mas nós vimos aqui que não é exatamente assim. Mesmo tendo cortado 90% aproximadamente da luminosidade inicial com a lona vermelha, nós ainda tínhamos o aumento da temperatura no interior da câmera, coisa que agora isso já não ocorre mais. E essa temperatura vai regredir progressivamente até que ela chegue à temperatura de equilíbrio, que era a temperatura normal ambiente, na ordem de 23,4, 23 graus e meio. Outro aspecto que podemos acompanhar então nesse momento é a temperatura da superfície da lona branca. Nós tínhamos uma temperatura de superfície de 33 graus, 32, 33 graus aproximadamente com a lona vermelha. E agora, mesmo fazendo um bloqueio de temperatura, nós temos um aquecimento na superfície da lona superior. Essa lona atinge 41, 42 graus aproximadamente, enquanto que a lona vermelha atingia 32, 33 graus. Esse aumento de temperatura da lona branca comprova que o raio infravermelho ele não está penetrando no ambiente, ele não ultrapassa a lona. Ele entra em contato com a lona e é refletido, de forma que ele aquece a superfície da lona mais rapidamente
do que a lona que permite que esse infravermelho passe. Nós temos então 39 graus nesse momento. Nós temos uma temperatura de superfície da lona aumentando, enquanto que a temperatura no interior da câmera está progressivamente reduzindo. Chegamos então ao final do ensaio. Esses valores serão projetados numa tabela ao final da apresentação, mas é nítido se perceber que nós temos, após 5 minutos, uma luminosidade reduzida a 0 na lona vinçol térmico e uma temperatura da câmera reduzida de 29,1 para 27 graus ao término de 5 minutos. E essa temperatura, ela não aumenta. Ela está se projetando dessa forma, ainda após os 5 minutos, com a tendência de redução. E com isso a gente percebe claramente que não há mais o efeito do infravermelho sobre a câmera, enquanto que nós temos ainda luminosidade 0 de passagem.